Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou falar de algo que certamente, provavelmente aconteceu com cada um que quando começou a gostar de um estilo ou de uma banda e na verdade assim conheceu um determinado artista ou banda e a primeira impressão não foi boa, não foi positiva. E isso aconteceu comigo em algumas ocasiões e daí hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Primeiramente, antes de mostrar quais são essas bandas e quais são esses discos, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, vem se inscrevendo. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Sempre vai ter um vídeo novo falando aqui de música, mostrando discos, falando de curiosidades, enfim, o que for tem a ver com coleção, com música. O intuito do canal é simplesmente isso, dividir com vocês experiências relacionadas à música, obviamente. Dito isso, o primeiro disco que eu vou mostrar para vocês, quando eu conheci, eu realmente achei uma porcaria. É esse aqui, ó, o do Metallica, Master of Puppets. Parece até estranho dizer isso, né? Um álbum que é clássico, um álbum que é citado em todas as listas de melhores discos de metal de todos os tempos. Master of Puppets sempre aparece ali entre os 5 primeiros. Mas quando eu ouvi esse disco aqui, eu ainda não conhecia um som mais extremo, né? Lembrando, né, que eu estou falando de 1988. Então, naquela ocasião, eu conhecia assim o máximo de coisa pesada que eu conhecia era o Iron Maiden, né? Então, assim, quando eu tomei o primeiro contato com esse disco do Metallica, eu lembro que eu estava junto com o meu amigo Eriton Carlos Cardoso, aqui mesmo em Rio Branco do Sul, onde eu moro, e a gente colocou o disco para tocar. E quando começou, né, primeiro veio aquela introdução, né, da música Battery, né, que começa com uma introdução assim com um violão, né, um violão clássico muito bonito. Então assim a gente começou chamando a atenção de forma positiva. De repente, quando começou a parte mais acelerada, a música mais pesada, aquilo trouxe para nós uma sensação assim. A gente olhou um na cara do outro e disse: que merda é essa? Né? Não foi outra a sensação. A gente parou de ouvir, nem bem chegou na segunda música, a gente já tirou e disse: ó, olha, isso aqui a gente não vai ouvir mais, que porcaria. E se não fosse um pouco mais para frente, alguns meses depois, eu insisti já com outro disco, que é o Kill and All, que ainda é mais pesado e mais tosco que esse aqui, né? No bom sentido, eu não teria gostado de Metallica, mas eu insisti e felizmente daí eu vi que eu ainda não estava pronto para ouvir o Metallica, mas felizmente isso aconteceu. Então o Metallica é uma banda que quando eu conheci, não me causou uma boa impressão. E o Master of Puppets foi o primeiro álbum que eu ouvi da banda. O segundo artista que eu não gostei na primeira audição foi o Led Zeppelin. Né? O Led Zeppelin, na verdade, eu já tinha ouvido uma música, que é a Starway to Heaven, na trilha sonora da novela Top Model, em 1989. Mas eu ainda não tinha escutado um álbum inteiro, né? Esse aqui foi o primeiro, né? Justamente o primeiro da banda. Eu comecei a ouvir e eu confesso que não gostei logo de cara. O vocal não me chamou atenção. Eu achei a voz do Robert Plant irritante. Enfim, não me causou uma boa impressão a primeira audição da banda. Assim. Eu lembro assim que eu pensei assim, nossa, mas esse é o Led Zeppelin, que eu sempre lia, né, em publicações assim, Led Zeppelin, todo mundo elogiando, e eu, a princípio para mim pareceu algo assim que não me chamou atenção e eu também imaginei que nunca iria gostar. Com o tempo, escutando com mais atenção, tendo uma audição mais apurada, eu passei a gostar e hoje está entre as minhas bandas favoritas. Então, a segunda banda, né, e o segundo disco que me trouxe uma sensação assim negativa ao escutar é o primeiro do Led Zeppelin. A terceira banda já é um caso um pouco diferente. É o AC/DC, o Jailbreak. Por que o AC/DC é um pouco diferente?
eu já conhecia o AC/DC, né? Já tinha escutado o Who May Who, né? Que é aquela coletânea que saiu em 1986 e que eu gostei logo de cara. Só que eu nunca tinha ouvido um álbum com o Bon Scott cantando, né? E aqui o vocalista, né? Sendo um vocalista diferente, eu acostumado com o timbre de voz do Brian Johnson, eu estranhei a princípio, né? Aquela voz meio esganiçada, né? Aquela voz meio malemolente que o Bon Scott tem. Então eu acabei achando estranho, assim, e a princípio não gostei. A princípio achei assim um pouco chato, assim, eu falei, nossa, não é legal, assim, aquele vocal meio declamado, aquela coisa assim meio que para mim não me chamou atenção, né? Embora as guitarras continuassem sendo bem legais, como sempre foram, o disco não me trouxe assim uma sensação legal. Então, assim, demorou um pouquinho até eu me acostumar com a fase Bon Scott. Mas depois, né, acabou se tornando a minha fase favorita da banda, embora eu goste dos dois praticamente de forma igual. A quarta banda que eu demorei a gostar, e demorei bastante mesmo, foi o Slayer. O Slayer já é um caso à parte. Eu lembro que eu emprestei esse disco de um amigo, assim, que tinha já uma coleção, assim, que eu imaginava, sonhava ter uma coleção parecida com a dele, isso lá por 1988, 89 também. Ele tinha mais ou menos uns 500 discos na coleção dele, e para nós era algo impensável naquela época ter essa quantidade de discos. Então, ele acabou me emprestando esse disco, e quando eu escutei, eu tive que escutar, eu lembro que à noite eu escutei assim, e eu estava sozinho em casa. E a sensação foi de pavor, realmente assim, medo, sabe? Quando começou a introdução da música Hell Awaits, me percorreu um medo que até hoje, quando eu escuto essa música, ela me causa essa sensação assim, né, de espanto, né? Aquela coisa assim, aquele som mais macabro, né? Aquela coisa assim que realmente te traz um medo assim que você nunca tinha imaginado. E como eu era ainda um adolescente, demorou um tempão para eu assimilar e passar a gostar. Acho que uns 2 anos depois é que realmente eu comecei a gostar do Slayer e comecei a achar uma banda muito legal. Mas a primeira experiência com a banda não foi nem um pouco positiva. Eu ouvi, não gostei e demorou bastante para eu me acostumar. Então o Slayer é a quarta banda e o quarto álbum, Hell Awaits, que eu não gostei logo de cara. E para fechar, uma banda aí que é bem querida da galera aí, né, dos roqueiros aí de forma geral, que é o Guns N' Roses, né? O Guns N' Roses, talvez justamente por isso, é que eu não consegui gostar logo de cara. O Guns N' Roses se tornou uma espécie de modinha, né? Então era comum você sair na rua e ver alguém com um violão tocando as músicas do Guns N' Roses, e aquilo me deixava assim um pouco incomodado, sendo bem sincero. Inclusive tinha um moleque aqui em Rio Branco do Sul na época que ele vivia tocando a Patience do Guns N' Roses. E até hoje eu não gosto dessa música por causa daquele assobio. Eu acho aquele assobio insuportável, aquele assobio da introdução de Patience. Eu sei que muitos podem gostar, mas eu até hoje não gosto daquela música. Mas o Guns N' Roses, com o passar dos anos, eu passei a aceitar melhor, né? Principalmente ali depois que passou toda aquela febre que todo mundo curtia, que era uma banda da moda. Aí, alguns anos depois, eu consegui assimilar melhor. Mas na época eu tinha uma certa aversão e antipatia pela banda, justamente por ser aquela banda da moda, a banda que todo mundo queria ouvir. E como eu naquela época eu queria assim que a banda fosse meio quase que exclusividade do nosso grupo ali, né? A gente tinha a nossa turminha lá que gostava de rock, de heavy metal, então a gente sentia-se um pouco traído de ver o Guns N' Roses ser uma banda de todos, né? Então era um pouco de ciúmes, né? Um ciúme adolescente daquela banda que acabou se tornando uma febre mundial. Mas o Guns N' Roses teve um papel importante naquele período e muita gente hoje se curte rock e rock pesado também, a porta de entrada foi o Guns N' Roses. Então, por isso, o Guns N' Roses merece ser ouvido com mais atenção. Pode ser que muita gente não tenha uma simpatia até hoje pela banda, mas eu passei a ter e hoje eu
admiro e acho que o Guns N' Roses teve esse papel fundamental para minha formação musical. Então era isso. Eu quero que vocês aí, quem quiser comentar e quem quiser deixar o seu comentário, a sua curtida, dizendo aí qual foi a banda que você, ou qual o disco que você ouviu, que na época você não achou legal, mas que hoje você tem e que gosta muito. Então deixe aí seus comentários e vamos ver aí quem que, por exemplo, tem a mesma impressão que a minha, ou que discorda de mim, quais os discos que marcaram vocês negativamente na primeira audição. Era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.